Olá, bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Vamos então agora iniciar a nossa unidade 3, onde vamos tratar dos ambientes organizacionais e ambientes da administração. Tá? Ao falarmos sobre ambientes organizacionais, a ideia desta unidade é proporcionar a vocês, alunos e alunas, a capacidade de observarem uma organização qualquer e fazerem a análise ambiental dessa organização. Os elementos necessários para a análise ambiental estarão ou no ambiente interno da organização ou no ambiente externo. E a gente vai ver então detalhadamente como cada um desses ambientes se constitui para que a gente consiga fazer a análise organizacional. Inicialmente, eu gostaria de mostrar a vocês essa figura. Só deixa eu aumentar um pouco. Eu acho que está melhor. Aonde a gente tem a ideia do ambiente ou dos ambientes organizacionais. Tá? No primeiro momento, eu diria para vocês que a organização, em relação ao ambiente interno, que é esse ambiente central da nossa figura, ele possui estrutura, tecnologia, um conjunto de pessoal, ele possui cultura e ele tem aqui dentro diretrizes. Esse ambiente interno das organizações, sejam essas organizações públicas ou privadas, no ambiente interno, elas têm aquilo que a gente fala, o pé no processo. Então, aqui dentro, neste ambiente, a organização pode tomar todas as decisões que ela quiser. E ela é quem manda nesse universo interno. Já diferente do macroambiente. O macroambiente é aonde nós vamos perceber a presença de outras organizações que todo o tempo se relacionam com a nossa organização. Então, mostrando para vocês que esta aqui nós vamos chamar de a nossa organização. E fora no macroambiente, nós temos todas as outras organizações. Nesse ambiente macro, a gente vai encontrar organizações de caráter social, que a gente pode, sem medo algum, chamar de sociedade. E a sociedade, com todas as suas demandas, ela interfere, ela influencia a nossa organização. Então, dependendo daquilo que a sociedade quer, num determinado momento, a nossa organização tem que se adaptar para, então, proporcionar à sociedade aquilo que ela quer. Se nós estivéssemos conversando sobre o processo industrial, saindo um pouco da questão administração pública, fica muito mais fácil exemplificar a partir da indústria. Digamos que na sociedade as pessoas num dado momento querem carros de cor
amarela. A nossa indústria, ela vai ter que fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, identificar a necessidade das pessoas que estão aqui fora e, a partir daí, passar a produzir carros de cores amarelas. Não adianta, não adianta nada nós termos no nosso estoque carros brancos, pratas, preto, quando a sociedade e a cultura que está envolta nessa sociedade está dizendo que naquele momento o bom é ter carro de cor amarela. Então, o ambiente externo ou o ambiente geral, ou o macroambiente, vai forçar a nossa organização a se adaptar às necessidades desse ambiente. Nesse macroambiente, esse ambiente mais geral, nós temos também o governo com suas questões legais, políticas. Tá? Aqui nós temos a ideia da sociedade. Aqui dentro nós temos também o governo com as suas legislações, as suas questões políticas. E essas questões legais e políticas, todo o tempo influenciam a nossa organização. Da mesma forma que a sociedade influencia a nossa organização, o governo, com as suas políticas, com o seu conjunto de elementos legais, também interfere. Se nós estamos tratando de uma organização pública, nós temos que nos atentarmos às questões legais. Por exemplo, o caso da universidade. Aqui nós estamos na Unipampa, a Universidade Federal do Pampa. A Universidade Federal do Pampa, ela está sujeita a todas as legislações do ensino superior. A Universidade Federal do Pampa, nossa organização, não pode fazer nada fora do contexto legal e político ditado pelo governo no que diz políticas e legislação para o ensino superior. No caso de uma organização pública. Se a nossa organização fosse uma montadora, nós teríamos que observar, então, enquanto uma indústria, uma empresa privada, uma organização privada, nós teríamos que observarmos as políticas governamentais para essa determinada organização privada. Dentro das políticas governamentais estão concessão de isenção de impostos para essas indústrias se instalarem em determinados municípios que não tenham tanto desenvolvimento, políticas do governo. Essas políticas, elas podem ser tanto na esfera federal, estadual, municipal, mas, indiferente da esfera, essas políticas e elementos legais interferem na nossa organização. Temos também, nesse macroambiente, as questões tecnológicas. Dependendo do tipo de tecnologia que nós adotamos na nossa organização, a gente consegue trabalhar questões como concorrência, questões como produtividade. Quanto melhor ou quanto mais de ponta forem os elementos tecnológicos que me ajudam a prestar serviços ou produzir bens para esta sociedade, mais condições de produção eu terei. Quanto mais tecnologia, mais condições de produção. Nós temos também, influenciando na nossa organização, elementos econômicos. A economia,
ela é um dos elementos do macroambiente que mais interferem nas organizações. Então, aqui, na nossa organização, nós todo o tempo sofremos influências de elementos econômicos, como, por exemplo, elementos da macroeconomia, como inflação. Os índices de inflação interferem na nossa organização. Se nós pegarmos, por exemplo, somos uma empresa privada e trabalhamos com importação e exportação. Os elementos econômicos são tão fortes, então, na nossa empresa, enquanto elementos que interferem no dia a dia da empresa, que, dependendo da flutuação do dólar, essa flutuação cambial vai interferir na nossa empresa de importação e exportação. Temos as questões internacionais, e aqui eu chamo inclusive a atenção para o caso de que hoje a nossa empresa, ela não está a serviço só daquilo que a gente chama nosso quintal. Dada a uma questão global, então nós temos aí elementos globais interferindo na situação das organizações, e elas não podem se pautar apenas naquilo que está próximo. Então, existem hoje uma demanda muito grande da situação internacional na nossa organização. Dependendo daquilo que sejam as políticas internacionais, dependendo daquilo que sejam as políticas de globalização, a nossa organização, ela precisa se adaptar a essas demandas maiores. Exemplo, e aí uma questão muito clara, dependendo do produto ou serviço que a nossa empresa faça, existem elementos internacionais que vão dizer mais ou menos assim: compramos nós, clientes, consumidores globalizados, compramos ou não os produtos e serviços que esta organização produz. Como, por exemplo, dentro de uma ideia internacional, a gente está percebendo hoje uma resistência muito grande a empresas que utilizam mão de obra semi-escrava, empresas que utilizam mão de obra infantil. E aí, nessa questão da internacionalização, se a nossa empresa ela não se direciona para aquilo que o cenário internacional está dizendo que é a agenda positiva, a nossa empresa pode sofrer algum tipo de boicote por não atender às situações internacionais. Hoje isso acontece na produção, muitas vezes, de roupas. Então, a indústria do vestuário, ela utiliza muitas vezes mão de obra extremamente barata e quase mão de obra escrava. Já tivemos aí exemplos bem publicizados, como o caso da Nike, utilizando mão de obra na Ásia, grandes marcas hoje que a gente
consegue ver presente nos nossos grandes shopping centers, é necessário que exista aqui a percepção da cultura, tanto a cultura interna da organização, quanto culturas vindas de outras nações e que interferem, influenciam na nossa organização. E um outro elemento, e aí o último, também isso atinge as questões governamentais e as questões na indústria privada, são produtos e serviços que nós estamos oferecendo para determinados mercados. E lá fora, dependendo do mercado, há um grau de exigência que precisa todo o tempo ser levado em consideração pela nossa organização. Como, por exemplo, eu vou produzir algo, um produto X, para o mercado consumidor árabe. Esse produto, dadas as questões internacionais que influenciam a nossa organização, esses produtos, eles precisam estar dentro daquilo que é a cultura muçulmana ou a cultura árabe, entende ser o padrão necessário para que essa sociedade consuma os produtos aqui produzidos. É o caso hoje de nós sermos grandes exportadores de produto ou a indústria da produção animal. Então a gente exporta frangos, a gente exporta determinado tipo de carne, e para essa carne ser consumida em determinados mercados internacionais, eu tenho que prestar atenção na forma de abate, eu tenho que trazer um líder religioso para observar todo o processo de produção. Então, as questões internacionais, elas influenciam todo o tempo a nossa organização, e a nossa organização precisa se adaptar a essas intervenções externas. A princípio, falar de ambiente interno e ambiente externo é observar que nós temos uma organização com uma estrutura baseada em departamentos, setores, áreas. Nós temos uma estrutura, uma questão interna vinculada a tecnologias, as tecnologias que a gente usa internamente numa determinada produção ou prestação de serviço, o nosso conjunto de pessoas, cultura e as diretrizes. Só eu faria aqui um adendo em relação à cultura. Cultura é o elemento que vai dar à nossa organização uma identidade. O que é a cultura? A cultura nada mais é do que o conjunto de regras, normas, valores, crenças, símbolos presentes dentro da nossa organização. Ou seja, cada organização terá o seu conjunto de regras, de crenças, de costumes, de valores, e isso vai determinar a sua identidade. Ficamos aqui então nessa nossa primeira aula da unidade 3 e em breve nos veremos na aula 2 da unidade 3.